Olá, queridos, boa noite. É uma alegria muito grande contar com a tua atenção, com a tua participação. Hoje nós estamos retornando após um período de férias para a nossa primeira aula do ano de 2021. Então, realmente eu estou muito feliz e eu creio que a partir de hoje Deus fará grandes coisas na tua vida. Eu conversei nesse período de férias, eu conversei com algumas pessoas e eu pude receber testemunhos da a obra que o Senhor está fazendo na vida daquelas pessoas que se esforçaram no ano passado em conhecer um pouco mais de Deus. Eu tenho testemunhos de vitórias, eu tenho testemunhos de milagres, de cura, de libertação. Então eu te aconselho, eu te encorajo que neste ano você faça algo ainda maior em relação a conhecer mais de Deus através da Bíblia do que você fez em 2020, porque desta forma Deus irá honrar a sua vida. Amém? E agora eu gostaria de começar com uma oração. Amém? Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, nós te agradecemos pelo retorno das aulas e nós te pedimos que o teu Espírito flua livremente em cada lar nessa noite, na vida de cada pessoa, abrindo os olhos e os ouvidos espirituais para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão esteja estendida para em cada lar agora, trazendo paz, cura, tranquilidade, prosperidade e muita união e amor entre as famílias, meu Pai. Senhor, fale conosco nessa noite através do teu Espírito, revelando o que está na tua palavra. Tudo isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos começar a aula. E o livro da aula de hoje é Josué, um livro maravilhoso, porque este livro ele mostra a fidelidade de Deus com o seu povo. Ele mostra que Deus cumpre aquilo que ele promete. O livro de Josué é como se fosse uma ponte entre o Pentateuco com os demais livros do Velho Testamento. E este livro ele ensinará lições importantes, preciosas. Então, preste atenção, fique de olho, abra os ouvidos, desacelere tudo o que você está fazendo para entender como conquistar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Já deixa eu te dizer uma coisa, Deus prometeu algo grande na sua vida, para a sua vida. Mas agora, qual que é o nosso papel? Primeiro papel nosso é entender aquilo que Deus prometeu para nós. 2, nosso papel é obedecer. 3, o nosso papel é se esforçar para conquistar aquilo que Deus tem para nós, e é disso que o livro trata. Mas saiba, Deus prometeu algo grande e Ele é fiel para cumprir na sua vida, mas precisa do nosso esforço, precisa da nossa dedicação para conquistar aquilo que Deus prometeu. Amém? E o autor deste livro, ele é indeterminado por muitos estudiosos, mas provavelmente foi Josué que escreveu este livro, e é assim que o povo hebreu entende que ele foi o autor deste livro. O tema principal é a conquista e a divisão da terra de Canaã. Eu creio que muitos lembram que aquilo que eu já ensinei algumas aulas atrás sobre a promessa de Deus que começou ali com Abraão, que era ter a terra prometida. Então, pois bem, agora o povo estava conquistando aquilo que Deus tinha prometido. Pensamento-chave, pessoal, aqui é muito importante nós prestarmos atenção e já já nós vamos aprender um pouco sobre isso, como obter êxito nas lutas da vida. E a lição sugerida, né, é ter a certeza do cumprimento dos propósitos divinos. E nós vemos isso em 2 pontos: nos juízos sobre os cananeus devido aos seus grandes pecados, ou seja, quem tem uma vida de pecado recebe o juízo de Deus. E 2, nos descendentes de Abraão, pelo fato de possuírem a terra de acordo com a promessa de Deus.
Preste atenção nisso que eu falarei agora. Deus tem uma promessa para a sua vida. Repita comigo, repita isso todos os dias. Deus tem uma promessa para a minha vida. Fale isso agora para você. Declare isso na sua vida. Deus tem uma promessa para a minha vida e Ele é fiel para cumprir. Escreva aqui no chat. Deus tem uma promessa para a minha vida. Você tem que declarar isso todos os dias da sua vida. E você tem que ter a fé, você tem que ter a certeza que Ele é fiel para cumprir. Bom, pois bem, baseado nisso, nós sabemos que Deus tem uma promessa, assim como Deus prometeu para este povo, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Só que nós não podemos ficar sentados esperando isso acontecer. Nós temos que obedecer e ir atrás para conquistar, se esforçar, receber as bênçãos de Deus, receber a promessa de Deus significa que é necessário. Obediência é uma palavra que tem nos acompanhado em todos os estudos e tem que ter também perseverança, tem que ter suor, tem que ter dedicação, tem que ter mão na massa. Pessoal, não adianta nada só acreditar e ficar sentado, porque isso não é acreditar, isso não é ter fé. Se nós analisamos a vida desse povo, desde a promessa que Deus liberou para Abraão, de ele sair da casa, sair no meio da parentela deles e ir até a terra que Deus prometeria para ele, para o povo dele, teve esforço, teve obediência, teve suor. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quer receber aquilo que Deus tem para a sua vida, coloque na sua mente e traduza isso como ação, esforço, perseverança, dedicação. Amém? E deixa eu te contar uma curiosidade. Josué significa o Senhor é salvação. E este mesmo nome, no grego, significa Jesus. Oh, olha que interessante. Outro fato curioso, né? Se nós estudarmos esse livro, nós vamos ver que ele é uma prefiguração de Jesus Cristo. Uma história é uma prefiguração. Por quê? Josué liderou o povo para entrar aonde? Na terra prometida. E a principal obra do Senhor Jesus Cristo é levar muitos filhos para a glória. Canaã é como se fosse ali a eternidade. Estava já ensinando, nos ensinando, ensinando o povo, né, o caminho para a salvação, que é um caminho onde tem que ter muito esforço contra o pecado. E é o que aconteceu aqui. O juízo, né, na época de Josué, caiu sobre os pecadores. Quando Jesus Cristo voltar, acontecerá a mesma coisa. Cairá juízo sobre os pecadores e terá salvação para aqueles que são filhos de Deus obedientes. Amém? E entrando um pouco mais no detalhe dos versículos e da história para nós aprendermos como conquistar aquilo que Deus tem para nós, eu gostaria de ler um versículo que está no final do livro, que é o discurso de despedida de Josué. Olha que maravilhoso. Josué 23:14. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, de todo o coração, que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram, nenhuma delas falhou. Veja só, aquilo que Deus tinha prometido se cumpriu. Agora vamos recapitular o que Deus tinha prometido. E nós vamos ali, lá voltar para o livro de Gênesis na história de Abraão. A primeira vez que Deus prometeu a terra de Canaã. A promessa de Deus para Abraão. Veja só. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Deus prometeu para Abraão. 2. A promessa para Isaac. Deus também prometeu para Isaac. Gênesis 26:3. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei
todas estas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Promessa para Jacó. Deus também prometeu para Jacó. Gênesis 28, 13. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra no qual você está deitado lhe pertence e eu a darei a você e a seus descendentes. E a mesma promessa Deus também faz com José. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra e os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Veja aqui, vamos parar um pouco para refletir. Deus, a primeira vez que Deus tinha prometido essa terra foi para Abraão. E ele confirmou essas promessas com as suas gerações. E agora, na época de Josué, Deus confirma, Deus entrega o discurso de Josué, né, valida tudo isso, né? Ele estava falando para o povo de Deus: Ei, povo, Deus foi fiel conosco. Tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Aqui nós tiramos diversas lições. Nós tiramos a lição que Deus tem promessas, Deus é fiel para cumprir e Deus é um Deus de gerações. Porque veja, Abraão não conquistou a terra, Isaac não conquistou a terra, Jacó não conquistou a terra, José não conquistou a terra. Quem que conquistou a terra foi Josué e a geração que vivia naquela época. Pessoal, centenas de anos se passaram para a promessa de Deus se cumprir. Nós precisamos entender isso, que a promessa de Deus acontece no tempo de Deus, acontece com um propósito. E muitas pessoas, elas veem essa história pensando que a promessa de Deus é uma promessa material, não só porque aqui significa, né, conquistar uma terra que manava leite e mel, mas a promessa, a principal promessa que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é o céu, é a eternidade. E o ensinamento principal deste livro é isso, é a eternidade que Deus prometeu para nós, para os filhos que são obedientes e para os filhos que perseveram. Amém? Grave isso no seu coração. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus é muito mais do que promessas materiais, de que promessas para esta terra aqui. A maior promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida é a eternidade. Não estou falando que as outras promessas que acontecem enquanto nós estamos aqui vivendo essa vida não são importantes. Não estou dizendo isso. Elas são importantes e nós vamos aprender algumas coisinhas desse livro aqui para nós colocarmos em prática no dia a dia, para nós obtermos vitória. Mas a eternidade é a principal promessa para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém aqui no chat? Agora eu vou colocar na sua tela uma imagem. E essa imagem aqui é a imagem da terra de Canaã, antes do livro de Números. Então foi essa terra aqui que Deus prometeu em todos esses versículos que nós acabamos de ler, essa terra que Deus estava prometendo para o seu povo. E agora eu estou colocando outra imagem, a mesma terra, a mesma promessa, agora já ela dividida com as 12 tribos de Israel. Lembrando que as 12 tribos elas foram formadas com os nomes dos filhos de Jacó. Então, para acontecer isso, essa segunda imagem que eu coloquei, quando ela está dividida com o nome das 12 tribos, aconteceram muitas coisas, aconteceram muitas guerras, aconteceram muitos milagres de Deus. E o que aconteceu em a diferença de uma imagem para outra é a aula de hoje, é o que nós vamos aprender, que eu quero que você grave no seu coração para colocar em prática.
gostaria de compartilhar, de estudar um pouco contigo o que nós temos que fazer para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria agora de sair daqueles versículos que eu li, que era o discurso de despedida de Josué, e ir para o início, onde Deus está encorajando Josué. E olha que curiosidade, talvez você conheça aquele versículo, seja forte e corajoso. Muitas pessoas compartilham esse versículo com algumas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por pessoas que estão tristes com as atribulações. Também é um versículo muito compartilhado nas redes sociais, e eu gostaria agora de trazer o contexto desse versículo, porque, pessoal, a gente nunca pode pegar um versículo e isolá-lo. Nós temos que ter a visão geral do contexto que Deus ali está querendo nos mostrar. Então, eu vou ler uma passagem que está no primeiro capítulo de Josué. Acompanhe comigo. Enquanto você viver, ninguém será capaz dele resistir, pois eu estarei com você. E assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Esse é o versículo 5 do capítulo 1 de Josué. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite, assim como Deus estava com Josué, assim como Deus estava com Moisés, Ele está contigo, acredite nisso, e Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Por outro lado, precisa ter um posicionamento muito firme nosso para que isso aconteça. E aí Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a terra, para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Veja, pessoal, vamos parar aqui. Eu também passo essa mensagem para você: seja forte e corajoso, porque Deus quer usar a tua vida para levar a bênção de Deus para outras vidas. Nosso Deus é um Deus geracional, e a promessa que Deus tem para a sua vida reflete na vida de sua família, reflete na vida de suas gerações. Da mesma forma que a promessa de Deus foi para Abraão e ela aconteceu depois de muitos descendentes de Abraão, da mesma forma é sobre a sua vida. Amém? Continuando, versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Aqui, ó, pessoal, importante, hein? Obediência. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Então, pessoal, para ser bem-sucedido, para conquistar a promessa de Deus, tem que ser o quê? Obediente. E obediente na lei significa, nos tempos atuais, obediência na palavra de Deus. Se você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita de tudo que isso daqui te ensina, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Não basta ter uma promessa, tem que obedecer. Tem que colocar em prática o que está nesse livro. Amém? Continuando, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite. Medite na palavra de Deus. Não só de terça-feira, não só os domingos, todos os dias. Esta é a chave para viver aquilo que Deus tem para nós. Para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Você quer prosperar? Você quer ter sucesso? Medite nesse livro dia e noite. Não se desvie dele, porque Deus irá honrar a sua vida. Deus entregará a promessa. Amém? Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, este é o resumo, pessoal, do encorajamento de Deus com Josué. E olha que coisa
Importante aqui, não basta ser forte, não basta ser corajoso, tem que obedecer à lei, tem que meditar de noite para prosperar, porque muitas pessoas querem a bênção, querem a prosperidade, querem os milagres, mas se esquecem de meditar nesse livro, esquecem de colocar em prática o que a carta de amor tem para nós. E eu te encorajo nessa noite, seja forte, seja corajoso, medite nesse livro dia e noite, coloque em prática, porque Deus entregará nas suas mãos aquilo que Deus tem para você. Pessoal, essa é a regra básica da aula de hoje. Não tem nada mais importante para eu ensinar na aula de hoje do que essa passagem. E foi isso que o povo fez. O povo foi forte, o povo foi corajoso, o povo entrou em Canaã, eles obedeceram e Deus entregou a terra. Então aquilo que nós lemos, né, o discurso de despedida de Josué, onde Josué fala, olha, Deus prometeu, Deus entregou, foi por causa dessas atitudes aqui. Amém? Depois desse discurso de encorajamento de Deus em Josué, Josué reúne o povo e eles começam a se preparar para entrar na terra prometida. E o primeiro passo que eles fazem é enviar 2 espias para fazer um reconhecimento de Canaã. E esses 2 espias vão, eles estão ali na região, só que o rei dali da época, ele descobre que tinham 2 intrusos e eles mandam os seus guardas irem atrás desses 2 homens. E esses 2 homens, eles se escondem na casa de uma mulher muito conhecida, a Raabe, que era uma prostituta. E essa mulher, né, por causa dessa atitude de esconder 2 homens de Deus, ela recebeu a salvação. Ela não foi destruída. E veja que história linda, veja que história poderosa. Essa mulher era uma prostituta, essa mulher era uma pecadora, mas num determinado momento de sua vida, ela preferiu as coisas de Deus. Ela preferiu correr um risco. Ela preferiu abrir mão. Por que ela preferiu correr um risco, Luiz? Porque se o rei descobrisse que ela tinha escondido 2 intrusos na sua casa, provavelmente ela seria morta. Mas por causa disso, que ela teve coragem, que ela foi forte, que ela foi corajosa, ela escondeu 2 homens, ela não foi destruída. E muito além disso, esta mulher está na genealogia de Jesus Cristo, por causa de uma atitude. Então o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, porque o livro de Josué, ele tem muitas guerras e muitas mortes, e algumas pessoas ficam duvidosas em relação a Deus, porque Deus mandou matar tanta gente. Mas vamos se apegar com essa história dessa mulher, que foi uma pecadora, mas que abriu mão do seu passado para viver aquilo que Deus tinha para ela. E por causa disso, ela foi salva. E por causa disso, ela foi inserida na genealogia do único homem santo, Jesus Cristo de Nazaré. Então reflita sobre isso. O nosso Deus, ele está te perguntando nessa hora, você tem a mesma coragem que Raabe teve de abrir mão de tudo que você fez no passado para viver o meu propósito, para viver o meu sobrenatural? Porque o nosso Deus é um Deus que ele está querendo saber a nossa resposta agora. Estamos dispostos a abrir mão de tudo para viver aquilo que Deus tem para nós sermos fortes e corajosos para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Essa mulher foi corajosa, essa mulher foi forte. Por causa disso, ela viveu o plano de Deus na vida dela. E a história continua, esses espias, eles ficam ali na casa da Raabe, depois eles fogem, eles pedem para Raabe colocar ali uma fita de cor escarlate na sua casa. Lembra que na Páscoa, no Êxodo, eles tiveram que pintar os batentes da porta com o sangue do carneiro, ou seja, na cor vermelha? É a mesma coisa aqui, que representa ali a salvação de Jesus Cristo. E por causa disso, quando o povo entrou, quando Deus deu a vitória sobre o povo de Jericó,
Raabe não foi destruída porque ela tinha um sinal na casa dela, que é o sinal de Jesus Cristo, que simboliza isso, e também nós temos no nosso coração o sinal, porque nós aceitamos Jesus como Senhor, nós temos um sinal no nosso coração, uma marca de Jesus Cristo, e por causa disso Deus nunca nos abandonará. Amém? Os espias voltam, contam tudo o que ali viram, e o povo de Deus se prepara para atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida. Então eles se santificam, eles levantam acampamento. Lembre ali que tinha a Arca da Aliança, tinha todos os utensílios do tabernáculo, então eles se levantam. E num determinado momento que os levitas estão carregando a Arca da Aliança, e nós já aprendemos isso, que simbolizava a presença de Deus, mais um milagre acontece. As águas do Rio Jordão param de correr, elas se abrem, e por causa disso, destes homens, eles pararam no meio do Jordão, segurando a presença de Deus, aconteceu o milagre, o rio se abriu para o povo passar. Milhares e milhares de pessoas passaram e entraram na terra prometida, porque a presença do Senhor estava ali parado no meio do Rio Jordão. E o que nós aprendemos aqui? Você que acredita, você que carrega o Espírito Santo de Deus aqui dentro, você tem a presença de Deus. E o milagre pode acontecer na sua vida e na vida de muitos porque você carrega a presença de Deus. Você simplesmente tem que colocar-se na brecha, colocar-se em oração, colocar-se em propósito de servir ao Senhor, porque da mesma forma que o Rio Jordão se abriu, ele irá abrir-se para muitas pessoas por causa da sua atitude. Então seja forte, seja corajoso, coloque o propósito de Deus em primeiro lugar para viver o sobrenatural de Deus. E eles entram na Terra Prometida, e aqui acontece diversas batalhas, porque essa região era uma região povoada com muitos reis, com um povo que não era temente a Deus, era um povo inimigo de Deus, então acontecem muitas guerras, mas eu não quero compartilhar todas as guerras, eu quero falar apenas de 2 guerras para nós aprendermos, e aí vamos concluir a aula de hoje. Então o povo atravessa o Rio Jordão e aqui eles se preparam para a sua primeira conquista, que era conquistar Jericó. Jericó era uma fortaleza, era uma cidade rodeada por muralhas difíceis de serem derrubadas, mas o povo de Deus conseguiu derrubar essas muralhas através da fé. Veja só, eles não tiveram que derrubar, eles não tiveram que quebrar essa muralha com equipamentos, com força humana, com força bruta, nada disso. Eles simplesmente obedeceram a ordem de Deus. Veja, por mais difícil, por mais maluco que era a ordem de Deus aos olhos humanos, o povo de Deus obedeceu e as muralhas de Jericó ruíram. E nós vemos isso lá no Novo Testamento, em Hebreus, que diz o seguinte, Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Em resumo, eu não vou passar muito detalhe, mas Deus pediu para o povo rodear a cidade, rodear as muralhas de Jericó durante 7 dias. Eles levavam ali todo o acampamento, a Arca da Aliança, a presença de Deus estava no meio desse processo de rodear Jericó durante 7 dias. Tinha o pessoal com trombetas e no final do 7º dia o povo fez igualzinho como Deus pediu. As muralhas caíram e está aqui a primeira conquista, a conquista de Jericó. Lembra que eu li no primeiro capítulo, Seja forte e corajoso, medite e obedeça o que está nesse livro. Significa a mesma coisa. Eles obedeceram a palavra de Deus. Eles colocaram em prática, eles foram fortes e corajosos e obedientes. E Deus deu a vitória. Anote essa lição. Seja forte, seja corajoso e obedeça a palavra de Deus para você ter vitórias. As muralhas de Jericó, que significam
os inimigos, elas não conseguem ser destruídas pela força humana. Elas têm que ser destruídas pelo sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus começa com a nossa decisão de ser obediente, de conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Amém? Então essa foi a primeira vitória. E aqui nós aprendemos coisas importantes. E eu gostaria também de falar sobre uma derrota que o povo teve nesse período para nós fecharmos o nosso entendimento. Depois de Jericó, a próxima batalha seria em Ai. Ai era uma cidade muito menor que Jericó. A batalha seria muito fácil. A vitória já estava garantida para o povo de Deus. Mas algo aconteceu aqui. Quando Deus deu a vitória sobre Jericó, Deus ordenou que o povo de Deus não ficasse com nada de Jericó, porque aquilo eram coisas condenadas, aquilo representava o pecado, aquilo representava coisas contra Deus. Só Raabe foi salva. Só que teve um rapaz, Acã, que ele não obedeceu a Deus. Ele ficou com algumas coisas condenadas de Jericó. E por causa dessa desobediência de Acã, trouxe derrota para o povo de Deus na guerra em Ai. Uma guerra que era para ser fácil, uma guerra que era para ser simples. A conquista estava garantida por causa da desobediência de uma pessoa. Teve derrota, teve morte e teve desgraça sobre o povo de Deus. Vamos parar aqui, isso é um ensinamento muito importante. Muitas pessoas têm o entendimento errado que não vem derrotas para os filhos de Deus. Sim, as derrotas acontecem muitas vezes por causa da desobediência. Aqui o pessoal, eles tinham conquistado Jericó, eles estavam confiantes, eles tinham recebido uma grande bênção de Deus. O que Acã fez? Ele relaxou. Ele relaxou no momento da bênção. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas recebem uma bênção e eles relaxam na continuidade de obedecer a Deus. Pessoal, que é um testemunho. Quando a gente tinha um café com Deus de quarta-feira, quando a gente podia se reunir presencialmente, muitas pessoas passaram em nossas vidas. Muitas pessoas que estavam destruídas vieram, começaram a congregar, começaram a participar, começaram a adorar, começaram a estudar a palavra de Deus. E essas pessoas receberam milagres e maravilhas. Se eu começar a contar aqui todos os testemunhos que eu tenho, vocês ficarão muito impactados. Mas muitas dessas pessoas que receberam um milagre, muitos milagres foram até pequenos, perto do que Deus pode fazer. Elas abandonaram a fé, elas voltaram as costas para Deus e hoje, infelizmente, estão colhendo grandes derrotas em suas vidas. Então eu te encorajo. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo aqui, que estão recebendo as bênçãos de Deus. Eu te encorajo. No momento de bênção é onde tem o maior risco da queda, por causa que é da natureza do homem relaxar, acomodar. Mas se você está recebendo a bênção de Deus, eu te dou um conselho: continue firme no propósito de conhecer mais a Deus e obedecer. Não faça como Acã, porque Acã aqui teve uma decisão errada, desobedeceu, e por causa disso veio não só derrota para Acã, mas veio derrota para outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. O que eu quero dizer, você que está me assistindo, você é um pilar na sua casa. Vou dar o meu exemplo. Eu, Luiz, sou um pilar na minha casa. Se eu fizer alguma coisa de errado, se eu desobedecer a Deus, a minha desobediência pode significar derrota para a minha família, para a minha esposa e para o meu filho. Então, por causa disso, por causa do coletivo, porque, pessoal, Deus, ele é um Deus de coletivo. A promessa foi para Abraão que se concretizou em Josué. Eu tenho uma promessa da minha vida que vai se concretizar não só em mim,
mas no meu filho, no meu neto, no meu bisneto, nas minhas gerações, porque o nosso Deus é um Deus geracional e do coletivo. Eu não posso ser desobediente, porque isso pode afetar todas as pessoas que estão ao meu redor. Foi o que aconteceu com Acã. Acã desobedeceu e isso afetou outras pessoas. Então eu te encorajo a meditar nesse livro, a obedecer este livro, a colocar em prática, a ser forte e corajoso, a ter fé, porque Deus dará vitória na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. E não precisa nem ser familiar, tá? O seu vizinho, a sua vizinha pode ser abençoada porque através da sua vida está a presença de Deus. E onde está a presença de Deus, as pessoas são abençoadas. Que a gente aprenda muito com essa derrota que o povo teve aqui, da importância de nunca, em nenhuma circunstância, desobedecer a Deus. Amém? E esse foi os principais ensinamentos da aula de hoje. Seja forte, seja corajoso, obedeça a palavra de Deus, medite nela de noite, não se desvie, não relaxe em nenhum momento, porque aí sim, Deus dará a terra prometida para vocês. Veja, pessoal, eu não quero compartilhar todos os acontecimentos, porque são muitas guerras ali, naquela região, para eles conquistarem a terra e depois dividirem as 12 tribos. Ficaria muito cansativo a aula, mas o principal ensinamento é esse. Obedeça, seja forte, seja corajoso, não se desvie, não relaxe dos caminhos do Senhor, porque Deus dará a vitória. Para eles conquistarem essa terra, eles tiveram que suar, eles tiveram que obedecer. Talvez você esteja acomodado por alguma situação e por causa disso, Deus não está te dando a vitória. Pare para pensar nisso. Eu gostaria de fechar a aula de hoje com outro versículo muito conhecido. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me assistindo nessa noite que gostam muito desse versículo, que é aquele outro conhecido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não queria também isolar esse versículo, eu queria passar o contexto desse versículo que está no último capítulo de Josué. Veja que lição maravilhosa e veja que promessa. Josué 24, a partir do 14. Portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviram quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Aqui, Josué estava lembrando o povo de Deus. Povo de Deus, vocês têm que tomar uma decisão. Quem vocês querem servir? Quais dos deuses vocês querem servir? E Josué tomou a decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Essa é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias de nossas vidas, porque nós tomamos uma decisão e a decisão concreta está baseada nas atitudes diárias. Se você está com a atitude de meditar nesse livro de noite, de não se desviar nem de um lado, nem para o outro, você tomou a decisão de servir esse Deus maravilhoso. Agora, se você não está fazendo isso, eu te afirmo, você não está servindo ao Senhor. Mas, para Deus, o nosso Deus maravilhoso, para o Deus que está vivo, o nosso Jesus Cristo de Nazaré, o que importa
a sua vontade agora, neste exato momento. O seu coração, eu te pergunto, está latejando para simplesmente servir ao Senhor? Se a resposta é sim, eu te encorajo. Seja forte e corajoso, porque Deus te colocará num lugar que você nunca imaginou e sonhou, porque esta é a promessa que Deus tem para a sua vida. Então eu te encorajo, persevere, obedeça, coloque em prática tudo que está escrito aqui. Fique conosco ao longo deste ano, estudando e conhecendo mais de Deus, porque ao final deste período tenho certeza que você estará na terra que Deus prometeu na tua vida. Amém? Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração, então feche os seus olhos e abra o seu coração. Nós te louvamos e te agradecemos pela aula de hoje, ensinamentos profundos e tão necessários que nós precisamos colocar em prática. Espírito Santo de Deus, te pedimos nessa noite, acenda uma chama em nosso coração, uma chama de obedecer, uma chama de servir, uma chama de ser forte e corajoso, de colocar tudo isso em prática, porque nós temos certeza que o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo e estudando, é um Deus que tem promessa, é um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Mas nós precisamos de ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos de ajuda, nos capacite a nós vencermos as nossas batalhas, ó Senhor, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu lhe peço, Pai, em especial, ó Senhor, para cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, que a tua mão esteja sobre a casa, levando paz, levando amor, levando tranquilidade, prosperidade, dando vitória na justiça, meu Pai, restaurando relacionamentos, ó Senhor, protegendo do coronavírus, em nome de Jesus que eu lhe peço. Eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite. Coisa importante, anote isso. Muitas das vezes nós oramos para Deus não nos dar desafios e guerras, não é verdade? Mas reflita comigo. Josué e o povo tiveram que guerrear, tiveram que batalhar. Ou seja, não seria certo nós orarmos pedindo: Deus, me fortaleça, me dê coragem para eu vencer as minhas batalhas. Pessoal, só tem milagre depois de batalhas. Então, vamos orar pedindo para que o Espírito Santo nos capacite, nos dê coragem, sabedoria, ousadia para nós vencermos as batalhas, porque depois da batalha tem vitória. Se você está passando por alguma batalha, em nome de Jesus, o Espírito Santo irá te encorajar para você perseverar, para você chegar na vitória de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.